A santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Grande alegria do meu coração em ter a sua companhia todos os dias junto comigo para nós cumprirmos o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Eu fico muito alegre quando eu recebo mensagens, quando eu recebo algumas ligações e dizem: olha, o vídeo foi maravilhoso, estou gostando muito, falar da palavra de Deus está me enriquecendo. Realmente isso me fortifica bastante, eu agradeço muito a sua companhia que está aqui comigo todos os dias. Mas se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, glórias a Deus, pode ter certeza que é para você a palavra de hoje. Alguma direção o Senhor tem para estar te entregando e por isso você chegou até nós. Então, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu gostei, isso é muito importante para o canal e é o meio que nós temos para estar evangelizando e levando a palavra de Deus a mais pessoas. Todos os dias fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia e hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodos, capítulo 18. Nesse capítulo nós vamos ver como Deus é maravilhoso, sempre maravilhoso, e a visita que o sogro de Moisés faz a ele, Jetro. Vamos começar? E no capítulo diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Glórias a Deus. Queridos, Jetro já era um ancião, ele era o sacerdote da cidade de Midian. Midian é uma cidade fundada por um dos filhos de Abraão, aquele que ele teve com Quetura. Então ela já vem da descendência de Abraão, mas não através de Isaac, mas sim através de Quetura com Midian. Por isso são os medianitas, glórias a Deus. Nós vemos que muitos povos são interligados e aquela promessa que o Senhor fez lá no começo para Abraão, que ele seria uma multidão, uma nação muito grande, como os grãos de areia, e nós estamos vendo todos os descendentes de Abraão se interligando de alguma forma. Glórias a Deus. E nós vamos ver o papel muito importante que Jetro tem. Um homem muito sábio, um homem usado por Deus e um servo do Senhor. Jetro significa excelência, abundância. Em algumas escrituras nós vamos ver o nome de Jetro como Reuel, mas é a mesma pessoa, se trata da mesma pessoa, o sogro de Moisés. Glórias a Deus. Então, Jetro, o sogro de Moisés, toma a esposa de Moisés, Zípora, e seus dois filhos, Gerson, que significa peregrino, estrangeiro, que é seu filho mais velho, que era aquele que ele se sentia como estrangeiro na terra de Midian, para onde ele foi quando fugiu das mãos de Faraó, que queria tirar a sua vida. E o seu segundo filho se chama Eliezer, Deus é o meu socorro, né? A ajuda de Deus. O sogro toma a esposa dele, a filha, né? E esposa de Moisés, seus dois filhos, e manda um aviso que ele está indo ao encontro de Moisés no deserto. Moisés recebe essa notícia, fica sabendo que seu sogro está vindo e vai ao encontro do sogro. Essa é uma forma muito amistosa de dizer para as pessoas que você seja muito bem-vindo. Eu estou aguardando a tua visita, você será muito bem recebido. Quando a pessoa sai ao encontro, né, do visitante, nós lembramos que Esaú, quando fica sabendo, quando Jacó manda, né, os seus servos, seus oficiais irem avisar o irmão que ele estava voltando para as terras de Canaã, e o irmão dele Esaú sobe com 400 homens, mas na verdade ele estava subindo para receber o irmão. É um gesto de muito respeito e carinho pela pessoa que está indo fazer a visita. No verso 7 diz assim:
Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, e quando encontrou seu sogro, quando eles se encontraram, ele inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estava. E então, depois, Jetro chega ao acampamento e entra na tenda de Moisés. Imaginem que cena linda, o amor que existia entre Moisés e Jetro, seu sogro. Certamente Jetro tinha um amor como se Moisés fosse um filho dele, porque eles se abraçam, se beijam e perguntam como que você está. Glórias a Deus. Ele entrando na tenda de Moisés, Moisés conta para ele com detalhes tudo o que aconteceu na terra do Egito, como o Senhor os livrou da mão de Faraó. Então Jetro diz a Moisés: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, os livrou e deste povo debaixo das mãos dos egípcios. Glórias a Deus. O sogro dele glorifica ao Pai Todo-Poderoso pelo grande poder e honra do Senhor de ter tirado os seus filhos da terra do Egito, debaixo da servidão da mão de Faraó. E ele diz assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbaram, os despojou. Glórias a Deus. Ele reconhece que não há outro Deus maior que o Deus Pai Todo-Poderoso, maior que Jeová Deus, porque ele diz que naquilo que eles se esbanjavam, que eles se gloriavam, o Senhor os despojou. Glórias a Deus. Então, no verso 12 diz que Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus. Queridos, isso só poderia acontecer se Jetro fosse um homem também circuncidado. Ele só podia fazer um sacrifício, um holocausto ao Senhor, se ele estivesse dentro das regras que o Senhor havia orientado a Moisés. E Jetro, um homem muito sábio, era um ancião, e ali ele sentou e ali ele comeu junto com Moisés, com Arão e com outros anciões que estavam ali no deserto, homens muito respeitados, homens também muito sábios. E ali eles jantaram e aí eles louvaram ao Senhor e glorificaram o poder de Deus, fazendo sacrifício ao Senhor. No verso 13, nós vamos ver a importância da sabedoria que o Senhor manda do céu. E acontece que no outro dia, Moisés assenta-se para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés desde manhã até de tarde. Quando amanhecia o dia, Moisés se colocava na porta da tenda dele e ali o pessoal fazia uma fila muito grande e cada um ia buscar a Deus ou ia levar algum problema e ali Moisés passava a tratar desde manhã até o entardecer o problema daquelas pessoas. Quando fala julgar, na verdade ele estava se colocando como um juiz, né? E dando ordens, resolvendo problemas e tomando conta daquele povo. Aí o sogro de Moisés pergunta para ele: por que o povo vem a ti? Por que não consultam a Deus? O que está acontecendo com esse povo que passa o dia inteiro na sua porta? Ele responde: quando eles têm algum negócio para tratar, eles vêm a mim. E o sogro diz: não, isso não é bom. Isso é péssimo, isso não é bom. Você não aguentará. Ele fala: totalmente desfalecerás. Você não tem condições, você é um homem. Até quando você vai ficar dessa forma? Isso não é bom. Então ele diz para ele: ouve a minha voz, a partir do verso 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. E Deus será contigo, se tu, pelo povo diante de Deus, o leva as coisas a Deus. Então ele diz assim, ouve o conselho que eu vou te dar, porque se você fizer conforme eu vou te aconselhar, Deus será contigo. E ele diz assim, olha,
e declara os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, assim, não faça um por um. Diga ao povo quais são os estatutos, qual que é o caminho, quais são as regras e como eles devem andar diante da face do Senhor. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam de avareza e que põem-se sobre os maiorais de 1000. Procura no meio desta nação, afinal eram mais de 2 milhões de pessoas. Nós vimos que na saída do Egito eram 600.000 homens com idade de guerra. E o conselho era: procura homens com qualidade. Irmãos, Jó, nós vamos chegar no livro de Jó. Jó é o 5º livro escrito por Moisés e tem 40 capítulos este livro. E esses 40 capítulos falam sobre as qualidades de Jó, como o Senhor era na vida de Jó. E quais eram as qualidades? Jó tinha 4 qualidades irrepreensíveis. Primeira qualidade de Jó, ele era temente a Deus. Jó desviava-se do mal. Ele andava em retidão com o Senhor e tudo que era mal aos olhos do Senhor, Jó se afastava. Ele se desviava. Jó era um homem sincero. E era um homem de retidão. Eram as 4 qualidades que Jó tinha e que nós vamos ver isso futuramente. E o conselho de Jetro, olha o que Jetro fala para ele. Diz para ele assim: procura homens tementes ao Senhor. Então ele está falando, tem que ser homens que temem a Deus, que amam verdadeiramente a Deus. Homens capazes, isso quer dizer que sejam líderes que saibam falar com o povo, porque às vezes a pessoa ela até tem instrução, mas ela não tem a capacidade de instruir. A pessoa não tem o dom de saber falar com as pessoas, porque eu posso dizer para você a mesma frase de 2 formas diferentes, uma frase de uma forma muito didática e carinhosa, que você receba ela muito bem, e um outro jeito, de uma forma grosseira, ríspida, que você não entenda a comunicação da forma certa. Então tinha que ser homens com retidão, tementes a Deus, homens capazes, homem de verdade. O que quer dizer isso? Que não sejam moleques, mas sejam homens, sejam anciões, na verdade. Né? Ele fala, quando ele diz isso, homens com capacidade de se colocar em posição de homem, que possam aconselhar a outros, que odeiam a avareza, que não queiram extorquir as pessoas, que não gostem da mendigação, da vitimização, né? Que não gostem da avareza. E ele manda organizar tudo isso. Vejam como ele diz assim, olha. E põe sobre eles por maiorais de 1000, e maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, em todo o negócio, pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te livrarás desta carga. Isso é muito importante, porque o cargo, muitas pessoas falam assim, tem o cargo de gerente, tem o cargo de supervisor, tem o cargo de diretor. Cargo é uma carga que você está levando, é uma responsabilidade. Cargo é função. Você é responsável por X pessoas, pelaquela quantidade de pessoas, então é uma função. E tira esse cargo de você, né? E eles levarão por ti, e eles falarão por ti, e aquilo que for muito importante que eles não possam resolver, então trarão a você. Então seria Moisés sobre 10, 10 sobre 50, 50 sobre 100 e 100 sobre 1000. Então olha quantos homens estariam abaixo de Moisés e resolvendo coisas pequenas. Coisas pequenas seriam resolvidas pelos 1000, né? Seriam 1000 sacerdotes. E o que eles não pudessem resolver, passariam pelos 100, o que eles não pudessem resolver, passariam pelos 50 e passariam pelos 10, para só finalmente chegar a Moisés, porque Moisés ele era o maioral entre eles ali. E no verso 24 diz que Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez
tudo quanto Jetro havia dito a ele. E Moisés escolheu os homens capazes dentre de todo Israel e pôs por cabeças do povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, exatamente como o sogro havia lhe aconselhado. E ele viu Deus se alegrar com o que ele tinha feito, porque era uma decisão vinda de um ancião, né? Vinda de um homem de Deus, também um servo do Senhor. E eles julgaram o povo em todo o tempo, no negócio árduo, e quando era muito difícil, eles traziam para Moisés. No último verso, no verso 27, diz assim: então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou para sua terra. Amém, glórias a Deus, aleluia. Maravilhoso este capítulo. Nós vemos que Jetro, na verdade, ele é considerado como o pai da administração do povo. E essa administração do povo, ela é tão abençoada, tão maravilhosa, que nós vemos que esse conselho que Jetro deu para Moisés lá na antiguidade, ela ainda é usada até hoje, porque as igrejas são compostas por um ministério. Independente da religião, independente de qual seja a igreja, nós vemos que as igrejas elas têm diáconos, e elas sejam ou padre, ou um pastor, ou um cooperador, mas tem sempre um ancião. E nas igrejas católicas são bispos, eu não sei direito quais são as ordens, né? Mas nós vemos que existe uma hierarquia, glórias a Deus. Mas o que nós queremos levar de conselho dessa palavra, vamos dar ouvidos àqueles que realmente sabem, àqueles que já passaram por essa situação. Mas vamos tomar cuidado, nem tudo o que se diz é de fato nós temos que tomar por verdade. Como o próprio Jetro diz aqui assim, olha: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Glórias a Deus. Faça o que eu vou te aconselhar, mas que Deus será contigo. Deus sempre é acima de tudo e acima de todos. Glórias a Deus, aleluia. Que tenhamos sabedoria para buscar do céu o verdadeiro conselho, o verdadeiro caminho, mas que assim como os homens escolhidos por Moisés, nós também sejamos tementes a Deus, tenhamos retidão, sinceridade, e que a gente se desvie do mal e que a gente odeie a avareza, odeie as coisas pequenas e mesquinhas deste mundo, que a gente se afaste de tudo isso. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Se você puder, fecha os teus olhos, mantenha essa comunhão que nós estamos com o Senhor, sentindo a presença e o Espírito Santo de Deus. Pai Todo-Poderoso, nosso querido e amado Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença, primeiramente, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados e te agradecer, Senhor, por toda a providência e livramento que o Senhor tem posto na nossa vida até o presente momento. Reconhecemos, Pai, a nossa total dependência ao Senhor. Tudo nós somos dependentes de Ti e te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia. Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e tudo que a nós pertence nas Tuas santas e benditas mãos. Te pedimos, Pai, nos revista da armadura da justiça, que nenhum mal chegue a nós, que o Senhor nos livre do pecado, nos livre do olho gordo, nos livre da inveja, nos livre da seta do inimigo, nos livre, Senhor, dos laços do passarinheiro, nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não pertence a Teu reino. Senhor, nos cubra com o sangue do Cordeiro e nos ajude segurando a nossa destra, calçando nossos pés para que podemos andar em retidão e ganhar a glória da vida eterna no dia prometido. Senhor, por tudo nós te agradecemos, nós te louvamos e chegamos na Tua santa e poderosa presença, em nome do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Por tudo te agradecemos, louvado seja Deus. Amém, glórias a Deus, aleluia. Muito obrigada pela tua companhia, Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo, Deus te abençoe.